tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Estamos aprendendo essa semana, continuando aprendendo sobre restituição. Restituição de sonhos que foram perdidos, restituição familiar, restituição de saúde. Nós aprendemos no exemplo da sunamita, que a honra dela ao profeta fez com que o seu sonho de ser mãe fosse ressuscitado e realizado. Depois o seu filho adoeceu, veio a óbito, e Deus usou o mesmo profeta para trazer ressurreição, cura, alegria para dentro da sua casa. E hoje eu quero meditar com você outro exemplo de restituição feito por Deus, agora na vida de Isaac. Isaac, filho de Abraão, passou uma fase difícil na sua vida e Deus lhe deu vitória, assim como Deus quer dar a mim e quer dar também a você. Está aí em Gênesis, no capítulo 26, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus os entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque és muito mais poderoso e te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o seu pai havia chamado. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que significa contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele, e por isso chamou o seu nome Sitna, que significa inimizade. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, que significa lugar espaçoso, porque agora nos alargou o Senhor
e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Eita, glória a Deus! Isaque enfrentou dias difíceis. Ele viveu num tempo aonde houve uma grande fome na terra. Isaque pensou em mudar de cidade, mudar de lugar, em ir para o Egito, porque nessa época ele estava no território dos filisteus. E ele pensou assim: eu vou habitar no Egito para escapar da fome. Mas quando ele estava planejando isso, Deus falou ao seu coração e disse: habita na terra que eu te disser. Permanece aí nesse lugar, porque eu serei contigo, eu vou te abençoar aí. Aqui. E aí Isaque esfriou a cabeça e decidiu que ele ia fazer o que ninguém estava fazendo, que era plantar as suas sementes em dias difíceis, em dias de seca, em dias que não tinha chuva. Ele chamou seus servos e disse: nós vamos plantar. Como, patrão? Se não tem chuva, tá na seca, ó, o chão duro, como é que tá? Ele disse: nós vamos plantar porque Deus vai mandar água, não de cima, ele vai mandar água de baixo. Deus vai fazer o que homem nenhum nunca fez. Vamos plantar. Deus disse que é para nós ficar aqui. Não é para nós mudarmos de território. E como é feliz o homem e a mulher que deixa Deus guiar os seus passos, que deixa Deus se intrometer na sua vida. Porque vai ter momentos da nossa vida que Deus vai lhe desafiar a avançar. Vai ter momentos da sua vida que Deus vai dizer para você esperar. Vai ter momentos da sua vida que você quer pegar sua mala, seus cacarecos, suas coisas, tudo, e cair no mundo grande devido à pressão dos problemas, pressão de circunstâncias ruins, de privação. E aí você olha: eu tô aqui nesse lugar, não tenho nada na minha vida, olha as coisinhas que eu tenho, e eu vou pegar essas coisinhas aqui, eu vou me embora, sem saber para onde ia ir. E muitos, por tomarem decisões em momentos difíceis, em dias difíceis, têm grandes chances de tomarem decisões erradas. Por isso é importante você ouvir a palavra de Deus, para esfriar sua cabeça, não tem? E se Deus não lhe falou algo ainda a fazer, continue fazendo o que você já está fazendo. Só pare de fazer o que você está fazendo quando Deus lhe disser outra coisa para você fazer. Se Deus ainda não falou,
continua fazendo, permanece na posição que você está e confia em Deus. E ali Isaac, debaixo dessa palavra que Deus falou ao coração dele, que nesta época, como nos dias de hoje, Deus continua falando. Ele fala por meio da pregação, ele fala através de sonhos, ele fala principalmente através dos pastores, que são as pessoas que ele escolheu para pregar a palavra. Ele usa a vida dessas pessoas. E ali Isaac permaneceu naquela terra e foi, plantou. E quando chegou na hora da colheita, ele colheu 100 vezes mais o que ele tinha plantado, de maneira sobrenatural, porque o Senhor o abençoava. E ele começou a crescer em tempos de crise, aonde ninguém crescia. Deus começou a abençoar ele, e ele se tornou muito grande. Ele tinha ovelhas, vacas, muita gente trabalhando para ele, ao ponto dos habitantes daquela terra, que ele estava em terra alheia, os filisteus começaram a ter inveja dele. E começaram a tentar atrapalhar ele de todas as formas, sabe? Porque no deserto, água é o bem mais precioso que tem. E ali os inimigos começaram a boicotar por debaixo do pano, não tem? Tramar, entupir os poços que geravam água. Começou os filisteus entulhando os poços, as fontes de água, enchendo de terra. Aí ele foi vendo que Isaac, tranquilo, porque Deus estava com ele, não ia contender com eles por causa daquilo. Isaac chamava os servos e dizia assim: vamos tirar essa terra aí de dentro desse poço. Vamos cavar. Vamos trabalhar, não vamos parar não. Não vamos recuar não. Não vamos baixar a cabeça não. E nem vamos brigar também não. Vamos ficar em silêncio aqui na nossa e vamos cuidar da nossa vida. Cuidar das nossas coisas. Aí chegou ao ponto que o rei Abimeleque chamou Isaac e mandou ele sair da terra deles. Mandou ele se apartar. Aparta-te de nós, porque tá difícil conviver com a tua grandeza. Tu tá crescendo e nós aqui ninguém cresce. Sai de perto de nós, porque a presença de Isaac começou a incomodar quem não queria fazer o que ele estava fazendo. Porque das duas uma, quando você está perto de alguém que está crescendo, ou você é influenciado para avançar, ou você vai querer que aquela pessoa desapareça da sua frente, porque ela está lhe incomodando. Você quer se manter naquele nível, e aquela outra pessoa avançando, ela inspira. Ela incomoda quem não quer avançar. Deus não lhe chamou para curtir só a sua rede. Deus quer que a gente avance. Deus quer que os resultados da nossa fé apareçam. Deus quer nos fazer crescer, como Ele fez Isaac crescer, em terra alheia. Deus quer se manifestar. Mas como
isso vai acontecer se eu me recuso a fazer o que Deus está me pedindo a fazer. E uma coisa eu entendi, que ao longo da minha pequena caminhada com Deus, que quando Deus pede para a gente fazer algo que a gente se recusa, Ele escolhe outro. É incrível como Deus tem um plano B, o C, o D. Porque Deus ainda está no controle de tudo, não tem? Então, é uma questão de sabedoria a gente fazer o que Deus quer. E do jeito como Ele quer. E ali o Abimeleque, Isaac estava ali, cresceu, estava confortável, estava prosperando. Só que o lugar onde Isaac estava ainda era um estreito, era um vale. Era um vale. Vale é um lugar apertado, é um lugar estreito, que tem limites para o crescimento. Estava limitado. E para Isaac estava bom. Ele iria ficar ali, naquele lugar. Só que Deus tinha algo mais para ele. Diga glória a Deus. Como Deus tem algo mais para você. Mas a gente tem aquele apego, não sabe? Apego a tanta coisa. Apego a pessoas. Apego a lugar. Apego a objeto. Como é difícil quando Deus pede para a gente fazer uma coisa e a gente obedecer. Soltar, abrir mão, esvaziar a mão para poder ele colocar outra coisa nova ali. E aí Isaac estava achando bom aquele lugar e Deus começou a levantar uns inimigos. Primeiro foram os invejosos que entupiram os poços. Depois foi o rei Abimeleque que veio pessoalmente pedir para ele sair do território deles, porque estava difícil conviver, ver, assistir a bondade de Deus na vida de Isaac. Sai da nossa terra, porque tu tá poderoso demais. E ali Isaac pegou o que era seu e foi até o vale de Gerar e habitou lá. E como Isaac estava com Deus e Deus estava com Isaac, aonde ele chegava, ele começava a cavar poços e achava água em lugares que ninguém achava. Aí Deus começou a guiar Isaac até as terras que pertenciam ao que Abraão já tinha peregrinado nelas, já tinha habitado nelas há muitos anos atrás. Ele começou a dar uma volta, Deus dizendo, tu vai nessa direção aqui, Deus guiando os passos deles. Aí ele se lembrava, quando eu era criança, meu pai habitou aqui nesse território aqui, e ele tinha um poço bem por aqui assim. Bora procurar. E ali os servos começaram a procurar e começaram a achar os poços do tempo de Abraão. E a gente chama isso de restituição. Aquilo que teu pai tinha, que era dele, que estava perdido, aí Deus começou a devolver tudo aquilo para Isaac. E Isaac começou a chamar todos os poços do jeito como seu pai chamava. E eles estavam felizes porque Deus foi consolando Isaac por essas mudanças forçadas. Deus foi consolando ele. Porque eu lhe digo,
numa linguagem bem popular, pé na bunda dói, não tem? Você sair de um lugar com 3 pés, debaixo de humilhação, debaixo de perseguição, debaixo de rejeição, ixi, mas dói. E principalmente quando você já tem um histórico grande de rejeições na sua história. Aí parece que vem ali o inimigo e mete o dedo lá na ferida velha, não sabe? Da rejeição. Nas cicatrizes, nas feridas mal curadas. Você acha que foi fácil para Isaac armar a tenda e cair no deserto mais uma vez? Quando já se estabelecendo, as coisas já estavam se encaixando, a bagagem já estava desarrumada, o móvel tudo no devido lugar, a junta de novo a Austrália aí, embora que nós estamos sendo expulsos de novo daqui. Estamos sendo despejados do aluguel. E ali o jeito como Deus encontrou para consolar Isaac foi restituindo, devolvendo aquilo que era do seu pai para a mão dele, revivendo as boas memórias, que ele estava tão necessitado naqueles dias de coisas boas na sua memória, sabe? Porque estava acontecendo muita coisa ruim com ele. Aí Deus disse a direção que ele deveria seguir, e ali ele chegou num lugar que tinha boas memórias na mente dele. Memórias de água, de fartura, da época do seu pai. E ali ele começou a se alegrar. Ele pegava aquela água para ele não era uma água comum, era água viva. Porque trouxe cura para a alma dele. Trouxe restauração. Só que os pastores dessa região de Gerar começaram a contender com os pastores de Isaac, brigando por causa da água. E Isaac sabia que aquela água era por direito, por herança, pertencia a ele, porque era do seu pai aquilo ali, ele tinha direito. Os pastores de Gerar chegou outro dia, Abraão passou ali muito tempo antes. Mas porque Isaac sabia que caminhar em contenda é caminhar sem Deus, ele escolheu caminhar com Deus e abrir mão de qualquer herança que viesse causar contenda na vida dele. Aí o primeiro poço, Ezeque, chamado de contenda, Isaac diz: pode ficar para vocês. Eu não quero mais isso aqui, eu não quero nada disso aqui. Deixa eles ficar com isso aí. Eu fico com a paz, eu fico com a presença de Deus. E ali ele continuou a caminhada. E cavaram outro poço, que ele chamou de Sitna, por causa desse poço. Aí foi que a confusão foi grande, deu até intrigado. O nome Sitna significa inimizade. Por causa desse poço, ficaram até sem se falar. Aí o Isaac disse: pega isso aí pra tu. Eu não quero esse poço. Eu não quero ficar nesse lugar aqui de inimizade. Eu não quero beber dessa água contaminada de inimizade, de amargura, de ressentimento, de mágoa. Eu fico com a presença de Deus. Deixa esse outro poço aí para eles aí. Vamos embora, vamos para frente. E aí ele chegou em um local mais à frente. E ele não parou de crer, não parou de cavar os poços, porque o primeiro deu errado, o segundo deu errado, o terceiro deu errado. Ele disse: não vamos parar não, vamos continuar. Deus disse que é para a gente continuar. E ali ele cavou aquele
poço e Deus lhe alargou e ele cresceu naquela terra. Ele chamou esse poço de Reobote, nesse lugar espaçoso, aonde ele pôde fazer o seu trabalho em paz. Deus tem esse lugar, meu querido ouvinte, para cada um de nós. Agora, para chegar em Reobote, tem que abrir mão da contenda, tem que abrir mão das inimizades, não tem? Se está acontecendo confusão por causa disso aqui, Deus diz para você nessa manhã: solta isso aí, solta. Abre mão. Se afasta desse lugar. Deus diz para você, Deus diz para nós que Ele tem um lugar espaçoso, um lugar que tem paz, que você pode trabalhar em paz, que você pode continuar crescendo, não tem? Solte aquilo que está dando confusão na sua vida, solte. E se for o marido da lei, solte. Deixe ele seguir o caminho dele. Deus tem algo melhor para você. Creia que Deus vai lhe dar uma família. Não brigue por causa de comida. Não brigue por causa de objetos. Coisa triste para um pai, para uma mãe, ver os filhos brigando por causa de coisas. Todas as vezes que a gente escolhe a confusão, o caminho da confusão, para ter alguma coisa na vida ou para ser como alguém que diz assim: esse lugar aqui é meu, eu vou ficar aqui, quero ver quem vai me tirar daqui. E vai nos tapa, e vai nos nome feio, vai. Você pode até chegar a ficar nesse lugar, mas não vai ter paz, tem? Não vai ter paz. E eu aprendi com a palavra de Deus e tenho aprendido que quando alguém chega pra gente e diz assim: sai daqui, a melhor coisa que tem é você agradecer a Deus por aquela oportunidade de ter permanecido ali até aquele dia ali e sacudir a poeira dos pés e continuar caminhando. Porque vai ter sempre um lugar aonde você será bem-vindo, aonde você será bem recebido, se você continuar caminhando. Então, se você está passando por uma situação assim, aonde você está numa casa que as pessoas mandam você embora, porque há muitas dessas realidades espalhadas por aí. Ou você é sócio de alguém, trabalha junto com essa pessoa e aí o negócio cresceu e aí aquela pessoa não quer mais a presença sua ali. E cada dia é uma confusão diferente. Ore a Deus com gratidão. E não lute na força do seu braço, não tem? Vai me pagar, tu vai ver. Não. Ore a Deus e diga: meu Deus, esse levante aqui que eu tô passando aqui, o que é que tá por trás disto? É o Senhor querendo que eu avance? Querendo me levar para um lugar mais espaçoso e eu não tô enxergando, eu não tô entendendo?
Se for, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Aí você pede. Não precisa nem você falar, peça só na sua mente. Eu estava fazendo um tratamento de saúde e durante esse tratamento eu disse para Deus: meu Deus, por que eu estou passando por essa situação tão difícil? E aí Deus me disse que tinha coisas na minha vida que eu tinha que avançar e eu ficava dizendo não, agora não, mandando o outro ir no meu lugar. E aí teve um dia que Deus me disse assim: você quer estar no lugar que eu tenho para você ou você quer estar no hospital? Aí eu digo, mas essa resposta é tão fácil de eu dar para Deus, né? Claro que eu quero estar no lugar que o Senhor quer para mim, não em um hospital. Doente, fazendo tratamento. Aí ele disse: pois chega pro teu esposo, pastor João de Deus, e se coloca à disposição para ir para a rádio. Aí eu disse: mas Senhor, minha agenda, meu tempo tá muito sobrecarregado. É tanta coisa para me fazer. Aí Deus se calou, não falou mais nada não. Aí eu disse: menina, é melhor eu fazer o que Deus está mandando eu fazer, porque senão a dor vai aumentar, as idas e vindas ao hospital vai aumentar. E foi incrível. Quando você chega no lugar que Deus quer que você esteja, Ele lhe livra dos lugares ruins que você estava indo, lhe livra da dor e faz você superar aquela dificuldade que você estava passando. Faz o médico lhe dar alta, não tem? Então são essas experiências que eu já vivi com Deus que me encoraja a ensinar. Não fuja da vontade de Deus. Não fuja do lugar que Deus tem para você. Aceite. Permaneça firme na posição. Se der confusão, abre mão disso aí. Porque eu te digo uma coisa: se você chegar nesse rebote, não tem inferno, não tem demônio, não tem inveja, não tem anjo, amigo, inimigo, parente, aderente, vizinho ruim. Que aqui acolá uns tem vizinho ruim, né? Não tem esse que vai te arrancar desse lugar, porque esse lugar Deus é quem coloca, quem guia a gente até esse lugar. Agora tem que soltar essas coisas que dá confusão, tem? Se afastar dessas pessoas que trazem confusão para nossa vida, pessoas que trazem o que Deus não se agrada. Deixe eles ficar com o poço, que Deus tem outro poço para ti, muito melhor, muito maior do que aquilo que você está imaginando. Aí, quando o Isaac chegou nesse rebote, ele ficou tão feliz. Aí ele teve um sonho, Deus apareceu de noite para ele. Aí disse: olha, eu estou contigo. Essa terra aqui agora, ninguém te tira daqui mais não. Não temas. Eu vou multiplicar a tua semente por amor a Abraão. E ali o Isaac acordou daquele sonho maravilhoso, fez um altar para Deus, agradeceu a Deus. E ali ele subiu para uma região chamada de Berseba. E nessa região chamada de Berseba, ele encontrou 7 fontes, 7. Não só um poço, mas 7. Aí ninguém segurou mais ele não. Aí o crescimento dele foi fenomenal, foi extraordinário. Porque Deus sabe restituir tudo aquilo que foi tirado, perdido,
roubado, entulhado. Procure saber o que agrada a Deus nessa situação bem que você está passando. Você vai ter uma vontade dentro de você. Eu tô com vontade de xingar, de brigar. Eu tô com vontade de chutar o pau da barraca, fazer o barraco. É a sua vontade. Não faça a sua vontade. Não faça. Faça a vontade de Deus. Fique no centro da vontade de Deus. Aí Deus vai restituir. Tudo aquilo que foi tirado de você, Deus vai restituir.